Juca Kfouri, jornalista, tem mais de 39 anos de profissão, escreve para o Caderno Esporte da Folha de São Paulo, participa do programa Linha de Passe e apresenta o Juca Entrevista, ambos na SPN. Também apresenta o CBN Esporte Clube na Rádio CBN e mantém um blog no portal UOL. Torce doentiamente pelo Corinthians. Juca, como é que nós vamos fazer para dar uma virada no panorama institucional do futebol? Olha, Diniz, primeiro só fazer uma correção, eu não torço doentiamente pelo Corinthians, eu torço saudavelmente pelo Corinthians, evidentemente. O doente sou eu, que torço pelo América. Evidentemente. Veja uma coisa, eu acho que a Helena tocou em alguns pontos, mas é necessário a gente amarrar as coisas. Nós temos claramente um problema de modelo de gestão e temos repetidamente governos que tratam o futebol de maneira paternalista, que dão time mania, dão lei de incentivos ao esporte, fazem o diabo e não exigem nada em troca, não exigem nenhuma contrapartida, não exige uma contrapartida na transparência, não exige uma contrapartida na punição, não exige uma contrapartida no modelo de gestão. Então você dá uma time mania, você dá um prêmio aos inadimplentes, você cria uma loteria para pagar a dívida que esses mesmos cartolas criaram e você nem sequer exige que esses cartolas mudem o seu modelo de gestão. A arbitragem é apenas parte disso. A arbitragem é uma maneira de exercício do poder dessa cartolagem. A arbitragem em países, digamos assim, mais civilizados, hoje é terceirizada. Na Inglaterra, por exemplo, não há nenhuma ingerência da Federação de Futebol Inglesa na arbitragem. Ela é terceirizada, é profissionalizada e tem que prestar serviço. Se prestar bons serviços, é bem paga. Se prestar maus serviços, é trocada. Aqui teria que ser dessa mesma maneira. Não é, porque a cartolagem perderia um meio de exercício do seu poder. Como o controle da justiça esportiva é outro meio de exercer o poder. Há diversas maneiras de você administrar o futebol. Há o clube empresa, né? Que, por exemplo, o Manchester United, até com ações na Bolsa de Valores, se dá muito bem exercendo. Há outros, o Barcelona e o Real Madrid, por exemplo, não são clube empresa, mas são obrigatoriamente, pela legislação espanhola, geridos como tais, com a obrigação de reinvestir aquilo que eventualmente lucre no seu departamento de futebol profissional. Aqui no Brasil nós não temos nada disso, nós temos aquilo que você falou, um Flamengo com o potencial que tem, um Corinthians com o potencial que tem, endividados, o Flamengo com mais de 400 milhões de reais, o Corinthians com 100 e tantos milhões de reais. E o que é curioso, os clubes falidos e os cartolas desses clubes nadando em dinheiro. E aí então a gente precisa olhar qual é o nosso modelo. E esse nosso modelo não é muito diferente do modelo que a gente vê hoje no Senado Federal, por exemplo, né? E que a gente vê no governo federal. Porque o governo federal, que generosamente fez um estatuto do torcedor, fez uma lei da moralização, hoje anda de braço dado com essa gente em troca de uma Copa do Mundo ou de um jogo de futebol no Haiti com a seleção brasileira. Walter de Matos Júnior é diretor-presidente e criador do jornal Lance, o primeiro diário nacional de esporte do país e atualmente o maior veículo do segmento esportivo na América Latina. Economista com pós-graduação pela London Business School, atualmente cursa o OPM em Harvard. Walter, você é economista, você é empresário, você é jornalista, você é torcedor. São tantas acusações. Por onde que a gente começa? Por onde que a gente começa? Organizando os clubes como empresas, tentando fazer uma política pública que permita um ambiente mais salutar. Em suma, você tem a palavra. Eu, durante um tempo, acreditei que a gente poderia
chegar a uma mudança através da vontade do governo, né? No final do governo Fernando Henrique, nós tivemos um movimento que foi muito importante, que foi que o Juca acaba de citar, chegou no Estatuto Torcedor e chegou na Lei de Moralização, que permitiu que a caixa preta dos clubes fosse, de alguma maneira, ao menos parcialmente, aberta. Desde 2003, você tem balanços que são obrigatoriamente publicados, se conhece todos os esqueletos, ou praticamente todos eles saíram do armário. Ainda se criam novos esqueletos, porque a má gestão cria essas dívidas cíveis e trabalhistas que vão se acumulando, sempre uma surpresa nova. A time-mania, que foi, também como o Juca disse, mal feita no sentido de não ter exigido, era grande, como foi na Europa, na Itália, na Espanha, quando se deu o perdão fiscal, quando se permitiu o equacionamento da dívida com o governo então pôde cobrar uma mudança de modelo, uma mudança de regime de governança. Naquele momento, praticamente todos os clubes aderiram às sociedades anônimas desportivas. Aí tem países como Portugal que chama-se assim, na Espanha também, na Itália não. Mas é o mesmo conceito. Então elas passaram a ser de donos. Então os donos, a estrutura privada mesmo, é responsável pela gestão desses clubes. A exceção, existem 3 clubes entre os maiores do mundo que não são sociedades anônimas desportivas. O Barcelona e o Real Madrid são 2 deles, mas que têm a responsabilização dos seus dirigentes por qualquer déficit. Para você inscrever uma chapa, isso é um bom tema, para concorrer à eleição do Real Madrid ou do Barcelona, tem uma junta diretiva que tem que se responsabilizar pessoalmente, financeiramente. Pela vida pregressa desse. Não, por qualquer tipo de passivo. Então o clube nunca tem um passivo não coberto, porque a lógica é que você não pode colocar em risco o sistema do futebol, né? Aqui no Brasil a gente não tem nada disso. Então, como eu dizia, eu acreditei que nessa esteira a gente pudesse chegar e fazer um complemento desse processo, que seria uma indução às sociedades empresariais, com a time-mania. Naturalmente viriam as ligas de futebol e o relacionamento com essas federações, Helena falou, você, quer dizer, que é uma estrutura feudal, poderia ser modificado. Ela não vai ser modificada a partir da vontade dos dirigentes esportivos. Isso não vai acontecer nunca. Nós temos que perder essa esperança. Ela vai mudar por uma regra capitalista. Então, hoje os clubes são privatizados na mão dos dirigentes. Só que esses dirigentes não botam dinheiro, portanto não assumem risco algum, e eles não cobrem nenhum passivo que eles geram. Então eles deixam para o próximo. Então, eu acho que a gente está chegando perto de uma encruzilhada, onde a sociedade brasileira, aqueles que gostam do futebol, precisam tomar uma decisão. Nós queremos os clubes privatizados na mão dessa gente que está aí, que só se aproveita dos clubes e não tem nenhuma responsabilidade, não doa nada, na sua grande maioria, claro que há honrosas exceções, dirigentes que são dedicados e são honestos e são até razoavelmente competentes. Beluso no Palmeiras? O Beluso, sem dúvida, mas ainda assim, eles só podem fazer isso se eles tiverem todas essas qualidades e tiverem a sua vida financeira resolvida. Então, a visão que eu tenho para isso é que a gente precisa, de fato, ter um programa de privatização dos clubes, com todos os cuidados, cláusulas pétreas, proteção do que nos preocupa para frente, mas caminhar para isso. A única maneira deles enfrentarem essa estrutura feudal é com donos do lado de cá.